A Adriana também está por aí. Vamos Estou iniciando. sim. Eu vou te apresentar, a gente começa, tá? Ok. Estamos gravando já. Gente, boa tarde. Vou pedir o pessoal que está com o microfone aí, ver. Alguém está com o microfone ligado? Por gentileza. Deixa desligado, tá? A gente está começando. Vamos lá. Boa tarde para todos. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Estamos no terceiro dia da Semana Temática de Sistemas Dinâmicos e dessa vez estaremos com duas palestras agora nesta tarde, começando com a Adriana Sanches. A Adriana ela possui graduação em matemática pela Universidade de Costa Rica e mestrado e doutorado pelo INPA. Atualmente ela está na instituição da Universidade de Costa Rica, professora lá. Seja muito bem-vinda, Adriana. Ela irá nos falar hoje sobre o problema de continuidade dos expoentes de Lyapunov. Obrigado, Adriana, por ter aceito o nosso convite. A palavra está com você. Obrigada, Roberto. Primeiro, eu queria agradecer aos organizadores pelo convite. Como falou Roberto no início, pela virtualidade, a gente tem a oportunidade de participar em eventos que talvez antigamente ficava mais complicado. E também agradeço a todos vocês pela sua presença aqui. Como o Roberto falou, eu vou falar hoje, basicamente, do meu trabalho desde que eu fiz o meu doutorado lá no INPA, que é sobre o estudo da continuidade ou da regularidade dos expoentes do Lyapunov. Eu sei que talvez tem algumas pessoas que conheçam os expoentes do Lyapunov, mas como pode ter pessoal da graduação ou doutorado, talvez, eu vou fazer primeiro tipo uma introdução, o que são os expoentes do Lyapunov, para depois botar alguns resultados do meu trabalho. Então, tipo, como uma motivação, eu queria apresentar para vocês este problema aqui. O problema da estabilidade do Lyapunov para equações diferenciais. Imagino que para a maioria do pessoal já conhecem equações diferenciais, né? Imagina que tem, por exemplo, esta aqui, onde você tem uma matriz, uma função que está definida no R, dá resultado de uma matriz, e você quer resolver essa equação diferencial. Então, a gente sabe que a sua solução é única para a condição inicial V0 e tem uma forma desse jeito aqui. Aqui, a matriz A é o que a gente chama de matriz fundamental. Por exemplo, se o B fosse uma matriz constante, né? Você pode pensar no A, por exemplo, no exponencial da matriz V. Então, isso que a gente conhece como a matriz fundamental, onde cada coluna dela é uma solução para a equação original. Agora, a gente já sabe, para cada condição inicial V0, qual é a solução dessa equação diferencial. Mas queremos ver como se comportam as soluções perto daquela solução V0, daquela condição inicial V0. Então, a gente estuda o que se conhece como os expoentes característicos, que são esses limites aqui. A gente pega o log da norma da matriz fundamental, 1 sobre t, e pega esse limite quando t vai para infinito. Se esses expoentes, ou se esses limites fossem sempre negativos para o v diferente do zero, a solução trivial, quando o v0, a condição inicial, fosse o vetor zero, vai ser assintoticamente estável, assintoticamente exponencialmente estável, desculpa. O que quer dizer isso? Que tem um comportamento deste tipo aqui. Imagine, por exemplo, que o x0 fosse o vetor zero, a solução gama, que está aqui, é a solução trivial. Então, se perto, numa vizinhança do V0, você pegar qualquer outra condição inicial, todas as soluções vão ter um comportamento similar a este vermelho aqui. Ok? Então, sempre vai meio que convergir a solução trivial. Agora, isso acontece na equação diferencial linear, quando a gente tem a equação desta forma aqui, com o B pelo V. Agora, se nós queremos generalizar essa propriedade de estabilidade para alguma perturbação, por exemplo, esta aqui, onde a gente bota este F, tendo um certo controle na norma daquela função F,
ainda a gente vai ter estabilidade se a gente tem uma condição a mais, que é o que a gente conhece como a regularidade no sentido de Lyapunov. Basicamente, essa regularidade, o que quer dizer, é que você vai ter essa igualdade aqui. Você vai ter uma equação linear regular se tem essa igualdade aqui, onde você tem o determinante da matriz fundamental igual à soma dos valores característicos que a gente viu antes, onde o MI aqui é a multiplicidade do lambda I. Então, isso é o que a gente conhece da estabilidade do Lyapunov nas equações diferenciais. O que a gente estuda, quando estuda os expoentes do Lyapunov, é uma coisa um pouquinho mais geral do que isso. Porque nós queremos generalizar esta parte dessa teoria aqui para outro tipo de funções que não sejam, por exemplo, a matriz fundamental. Então, ali onde o pessoal começou a definir este tipo de conceitos que a gente conhece como os cociclos. Tem um monte de tipo de cociclos. Eu vou me focar no que a gente conhece como cociclo linear. Então, desculpa, eu esqueci de falar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone em qualquer momento, não? Fica à vontade. Então, voltando para o cociclo. Para definir o cociclo, a gente que precisa é, primeiro, ter um espaço base, né? Um espaço de probabilidade M, e uma função que preserva a medida μ, ok? Só com isso, a gente pode definir o cociclo linear, que vai ser esta função f, que é meio que um skip product, ok? Na primeira coordenada, você tem a ação da função na base, o f pequeno. Na segunda coordenada, você vai ter a ação do A, onde o A vai ser uma função matricial também. Ou seja, você pega o X e o A do X vai ser uma matriz, tá? E o V vai ser um vetor no RD. Agora, esse skip product, esse F grandão que a gente tem ali, a gente pode iterar ele dinamicamente deste jeito. Na primeira coordenada, você pega a iterada normal da dinâmica na base. Na segunda coordenada, você vai pegar as iteradas dinamicamente definidas do A. O que quer dizer isso? Você vai pegar esse produto que está lá embaixo. Você inicia no primeiro ponto X e vai pegando a órbita do X até o ponto N-1. Ok? Então, você pega a matriz A no F do X, a matriz A no F2 de X, até chegar à matriz A no F-1 de X, e pega o produto de todas aquelas matrizes, ok? Então, você sempre vai conseguir definir isso para tudo N maior ou igual do que 1. Mas, se a dinâmica na base, o F pequeno, fosse invertível, então também dá para definir a inversa, né? As iteradas para o F menos 100. Do mesmo jeito que antes, a dinâmica na base, como é invertível, você pode pegar as iteradas para trás. E no caso do A, você pega também o produto das matrizes, mas agora voltando na órbita, pegando o F-1 de X, F-2 de X, e pegando os inversos daquelas matrizes, tá? Agora, a gente fala de cociclo tanto para o F, que é o skip product, como para a função A, que define a ação na segunda coordenada. Então, às vezes, geralmente, daqui adiante, quando eu vou falar de cociclo, eu vou me referir diretamente para a função A, ok? Agora, uns exemplos de cociclos, pode ser o mais básico, é o produto aleatório de matrizes. Pensa que você tem, por exemplo, o espaço das sequências de matrizes no GLD, e lá naquele espaço você tem a dinâmica do deslocamento. Então, você pega uma sequência, você mexe essa sequência no espaço para a direita, ok? Então, o shift usual, o deslocamento usual. O cociclo que a gente define lá é o que a gente chama um cociclo localmente constante. Olha o A que está definido aqui. O A, você vai pegar uma sequência daquelas matrizes e ele vai devolver só a que fica no meio, o alfa zero. Ok? Então, não importa qual sequência você tenha, você só vai ter como resultado a coordenada que está no zero. Então, se você pega uma
sequências que sejam diferentes, mas que tenham o mesmo elemento no alfaceiro, o ciclo A vai dar o mesmo resultado. Por isso que a gente chama localmente constante. Agora, por que a gente chama produto aleatório de matrizes? Porque quando você pega as iteradas para aquele ciclo, você vai ter esse produto das matrizes. Por exemplo, se você pega a iterada K, você vai pegar o produto das matrizes desde o alfa 0 hasta o alfa K menos 1. Ok? Este produto aleatório aqui, como eu falei, é um dos mais simples, né? Mas é o que eu vou trabalhar mais adiante, mais fortemente. Tem mais exemplos, por exemplo, tem o cociclo derivado, você tem qualquer dimorfismo F sabedoria. Então, o cociclo derivado simplesmente pega a derivada do isomorfismo, ok? É só fazer isso. Agora, olha que são dois exemplos de ciclos lineares que são muito diferentes, né? Ali, cada vez que a gente vai estudar alguma coisa relacionada a um ciclo ou outro, tem ferramentas muito diferentes para trabalhar com um como para trabalhar com o outro. Por exemplo, pensa aqui, se eu quero pegar perturbações desse ciclo, vai ser diferente se eu quero pegar perturbações desse aqui. Porque, por exemplo, aqui, se eu mexo no difiomorfismo que está na base, eu vou mexer no ciclo, né? Vou mexer ao mesmo tempo, tanto no ciclo como na dinâmica na base. Agora, quando a gente já tem essa noção de que é um ciclo linear, a gente pode definir o que são os expoentes do Lyapunov. Então, o que são eles? Basicamente, eles vêm inicialmente do teorema de Furstenberg-Keston. O que diz esse teorema é que se você tem o cociclo, você tem o A, e você bota uma condição de integrabilidade para o log da norma, então, esses limites que vocês veem aqui, eles vão estar definidos, vão existir, para mim, quase todo ponto, ok? Então, essas funções vão existir, além disso, elas vão ser invariantes, vão ser integráveis, satisfazendo essas identidades que ficam aqui embaixo. Importante que a gente vai chamar deles os expoentes do Lyapunov, sendo lambda mais o expoente superior e lambda menos o expoente inferior, o lambda sub e o lambda i. Mas a gente geralmente conversa dos expoentes do Lyapunov, lambda mais e lambda menos, sim, mas eles também vão depender da dimensão do espaço onde eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu estou na dimensão 2, eles vão ser os únicos expoentes que eu vou ter. Só vou ter lambda mais e lambda menos. Mas, se eu tenho uma dimensão maior, por exemplo, dimensão 3, dimensão 4, eu posso ter mais expoentes do Lyapunov no meio. Quer falar no meio? O lambda mais vai ser sempre o maior, o lambda menos sempre vai ser o menor, mas no meio eu posso ter mais expoentes do Lyapunov. Agora, o teorema de Furstenberg-Keston não me garante a existência daqueles expoentes, mas o teorema do Selidetti vai garantir. Mas eu não vou entrar muito nessa definição dos outros expoentes, porque para o trabalho que eu vou fazer, eu vou apresentar agora, vai ser suficiente que vocês conheçam a definição do lambda mais, o primeiro expoente, ok? Agora, olha que aqui, os expoentes, eles estão definidos em quase todo ponto, mas eles estão dependendo do ponto onde você está definindo eles, ok? Eles estão dependendo do x. Mas, se a gente pega uma medida que fosse ergódica, como a gente tem que essas funções são invariantes, então, necessariamente, essas funções vão ser constantes para mim quase todo ponto. Ok? Então, agora, se a gente tem ergodicidade na medida, a gente pode tirar a dependência dos expoentes do Lyapunov do ponto. E pode deixar eles só dependendo do ciclo e da medida que a gente está pegando. Imagina que a gente está fixando a base. Então, você pode mexer na medida, pode mexer no ciclo e pode analisar qual é o comportamento dos expoentes, por exemplo, do lambda mais, quando você mexe no ciclo, quando você mexe na medida. Ok? Então, basicamente aqui é onde começa
essa pergunta, né? Você tem uma função que depende de duas variáveis, o ciclo e a medida. Como é que ela se comporta se eu perturbo um pouquinho alguma delas, ou se perturbo as duas, né? Será que vai ser contínua? Será que vai ser, sei lá, analítica, Holder contínua, etc. Então, isso é o que a gente se pergunta quando estuda problema de continuidade dos expoentes do Lyapunov. O que acontece quando eu pego esses expoentes, por exemplo, lambda mais, e, sei lá, eu mexo, por exemplo, a medida, ou min, ou eu mexo, por exemplo, no coseno, ok? Agora, o primeiro que a gente tem que se perguntar para poder sequer pensar nesse tipo de problemas é qual é a topologia que eu vou considerar naquele espaço, né? Qual é a topologia, o que quer dizer que os cosiclos estejam perto, o que quer dizer que as medidas estejam perto. Então, isso é o primeiro que a gente tem que fazer, definir qual é a topologia com que eu vou trabalhar para estudar essa continuidade nessas funções. Então, no ciclo, geralmente a gente trabalha com a topologia Holder. Ou seja, você tem a função A, né, que vai do espaço nas matrizes do GLD, e você vai falar... Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá bom. Então, o que está falando é que no espaço dos ciclos, a gente vai considerar a topologia Holder. Por exemplo, você fala que um ciclo é Holder se você pega a diferença do A de X menos o A de Y, e a norma disso é menor ou igual que alguma constante pela distância do X e o Y elevado à potência alfa. Então, nesse caso, a gente falaria que é alfa Holder. Se o alfa fosse igual a 1, a gente vai falar que ele é Lipschitz, ok? Então, se você considera os ciclos no espaço das funções alfa Holder, a gente consegue definir uma norma naquele espaço, que é essa norma alfa que a gente tem aqui bem no finalzinho, ok? Você pega o sup sobre a norma dual e o sup sobre esse quociente ali que existe pela condição de que os ciclos são Holder, ok? Então, geralmente, quando a gente está trabalhando com os ciclos, com as funções A, que são definidas no GLD, a gente vai considerar essa norma, essa norma subalfa, do alfa Holder, para definir a topologia, para definir o que é que um ciclo esteja perto do outro, quer dizer que um ciclo está perto naquela norma, ok? Agora, no espaço das medidas, geralmente a gente utiliza a topologia fraca, ok? A fraca estrela, desculpa. O que quer dizer que a gente trabalha com essa topologia é, por exemplo, se você tem uma sequência de medidas μn que converge a uma medida μ, o que quer dizer é que esta norma que você tem aqui, esse valor absoluto das integrais, ele vai convergir para o zero para qualquer função φ que você coloque ali, sempre que ela fosse contínua e limitada, ok? Então, essa é a definição da topologia fraca estrela que geralmente a gente utiliza no espaço das medidas, no espaço de probabilidades. Então, a gente já tem uma noção de topologia para os cosiclos, que é a topologia Holder, e uma noção de topologia para as medidas, que é a topologia fraca estrela. Então, iniciando por ali, a gente tem um resultado que é base de graça, que é a semicontinuidade. O que quer dizer isso? Por exemplo, se você tem alguma dessas duas condições, por exemplo, se o ciclo A fosse contínuo e acotado, desculpa, ali ficou o portunhol no meio. Se A fosse limitado, ou se, por exemplo, a função fosse só contínua, mas o suporte não me fosse compacto, então você vai ter que o lambda mais, o expoente superior, vai ser semicontínuo superiormente, e o lambda menos vai ser semicontínuo inferiormente, ok? Então, por exemplo, imagine você está no caso de dimensão 2, então só temos esses dois cosiclos, desculpa, esses dois expoentes, o lambda mais e o lambda menos, e eles dois são iguais ao zero. Ou seja, a gente, na verdade, só tem um expoente. Nesse caso, por este resultado aqui, a gente tem uma continuidade superior por um lado,
tem semicontinuidade inferior pelo outro, então, como eles têm que coincidir, necessariamente, esse vai ser um ponto de continuidade. Então, sempre que eu tenho um ciclo onde o expoente seja zero na dimensão 2, isso vai me garantir a continuidade dos expoentes, ok? Mas então, eu falei, esse é o resultado mais básico que a gente tem. A gente tem que perguntar, ok, já no caso mais geral, onde esses montes são, sei lá, diferentes do zero, por exemplo, o que acontece? Será que a gente consegue mostrar continuidade? E ali a resposta é, isso vai depender. Depender do quê? Basicamente de tudo. Vai depender da dinâmica na base que você escolha, da topologia que você escolha, dos ciclos, o tipo de ciclos que você vai ter. Enfim, dependendo do tipo de problema que você vai estudar, ali o problema muda muito. Então, por exemplo, eu vou apresentar agora 3 problemas. O primeiro é um problema que foi estudado por vários colegas, e os outros 2 são problemas que eu pessoalmente estudei e que quero apresentar para vocês. Então, o primeiro, o mais básico, é quando você consegue, quando você estuda, desculpa, é uma dinâmica hiperbólica na base e com as medidas tendo suporte compacto. Ok? Então, por exemplo, pensa que a gente está, de novo, com o deslocamento, com o shift, e a gente está fixando o cociclo. A gente vai pegar o cociclo que é localmente constante, que eu falei antes, o produto aleatório de matrizes, e a gente vai fixar esses dois. Então, eu vou mexer só na medida. Então, eu quero estudar qual é o comportamento dos expoentes de Lyapunov se eu mexo só naquela medida, tá? Então, tem vários resultados, por exemplo, o exemplo do Kiefer, lembra que a gente já tem semicontinuidade, né? Então, eu quero tentar procurar continuidade quando os ciclos fossem diferentes do zero, ok? Então, por exemplo, se a gente pega essas matrizes, o alfa 1, sendo essa matriz hiperbólica, que está contraindo na direção do x, no eixo x, expandindo no eixo y, na vertical, e o alfa 2 é uma rotação de 90 graus, ok? Então, se você pega só as matrizes, por exemplo, uma mistura dessas duas matrizes, pensa o que acontece. Você tem o alfa 1, então ele está contraindo na horizontal, expandindo na vertical, tá? Então, você vai nessa dinâmica e, eventualmente, pega a rotação de 90 graus. O que ela vai fazer? Ela vai mudar os eixos, né? O que ficava na vertical, agora fica na horizontal, e o que ficava na horizontal, agora fica na vertical. Então, quando você continua na dinâmica, aquele produto das matrizes, agora você mudou. O que estava contraindo, agora está expandindo, e o que estava expandindo, agora está contraindo. E sempre na taxa contrária, né? Eu estava contraindo no meio, agora estou expandindo no 2. Então, sempre que você tenha essas duas matrizes interagindo no produto aleatório, o que vai acontecer é meio que elas vão eliminar a contração e a expansão, e no final o expoente do Lyapunov vai dar zero. Ok? Tudo que você expandiu no momento, eventualmente vai contrair. Agora, isso sempre que você tenha as duas matrizes ao mesmo tempo. Mas, se eu pego só a primeira, só a hiperbólica, e esqueço da segunda, por exemplo, a rotação, ali eu sempre vou expandir numa direção, eu sempre vou contrair na outra. Ok? Nesse caso, o expoente do Lyapunov vai ser log de 2. Então, se eu pego o P2 como indo para zero, aqueles expoentes que originalmente eram zero, vão ter que convergir a log de 2. Obviamente, a gente não vai ter continuidade, né? Então, o que quero falar isso é que, no caso geral, se a gente não bota nenhuma hipótese a mais, a gente não tem continuidade, ok? Mas o Boker e o Viana, eles conseguiram mostrar, se você restringe um pouquinho mais o espaço, botando essa hipótese aqui, a segunda, que é uma hipótese sobre o suporte das medidas, que eles estejam perto na topologia de Hauser, você pode garantir que vai ter continuidade naquele espaço.
E lembra que a topologia de Haldor, a gente tem suporte compacto. Imagina que você tem uma bolinha no suporte, então a sua bolinha está perto, a distância de Haldor não está muito longe, não. Ok? Mas aqui é muito importante a capacidade dos suportes para poder definir aquela topologia. Ok? Depois deste resultado, tiveram vários resultados que generalizaram, por exemplo, o Bakespot e Brown. Eles generalizaram para ciclos com deslocamento do tipo finito, mas agora eles mudaram para ciclos que admitem holonomias, ok? Eles expandiram um pouquinho o espaço dos ciclos. Tem também o resultado do Viana e do Tal, que eles mostraram ainda, botando algumas hipóteses a mais, você consegue holder continuidade. E acho que eu esqueci de botar aqui, mas tem também o resultado da Laís, que é uma generalização do resultado do Walker-Viana para Shift Markov. Ok? Então, tem um monte, a partir desse resultado do Walker-Viana, tem um monte de resultados a mais. Eles utilizam mais ou menos a mesma ideia, mas generalizando para outras bases, para outro tipo de cociclo. Ok? Agora, a pergunta que eu me fiz é, ok, você tem esse espaço aqui com essas hipóteses, o que acontece se você muda o suporte da medida? Ao invés de ter suporte compacto, você tira a capacidade, por exemplo. Então, esse foi o primeiro problema que eu me fiz quando fiz o doutorado. A gente, na verdade, tinha um monte, estava quase com certeza de que, continuando com as mesmas ideias, a gente ia conseguir ter esse resultado aqui para o caso suporte não compacto. Mas a gente, voltando bem no início, achou um problema. E o que é? A gente lembra o primeiro resultado que eu falei para você, sobre a semicontinuidade, né? Você tem a topologia fraca-estrela, tem a topologia Holder. Então, se você tem suporte compacto na medida, você tem semicontinuidade dos expoentes. Se você tira a capacidade, você, nessa topologia básica que a gente tem, não vai ter nem semicontinuidade. Não vai ter nada. Um exemplo. Não vou ter o exemplo aqui, desculpa, mas dá para construir um exemplo um pouquinho similar ao do Kiefer que eu apresentei antigamente. Mas então, a gente, nessa topologia fraca-estrela, não pode garantir semicontinuidade. Então, nós tivemos que voltar até lá para mudar a topologia e tentar ter algum resultado com uma topologia mais forte. E ali é onde a gente começou a estudar os espaços de Warszekin. Então, os espaços de Warszekin, basicamente, é um espaço nas medidas de probabilidade, mas você pede que o primeiro momento seja finito. O primeiro momento é essa integral ali, essa integral da distância do x0 para o x. Então, essa definição, esse x0 que a gente bota ali, na verdade, não importa qual x0 que você escolha, o espaço não vai mudar, ok? Mas então, a gente pega os espaços das medidas de probabilidade, mas a gente precisa que tenham primeiro momento finito. E ali, nesse espaço, a gente pode definir uma topologia, que é a topologia de Warszekin, que é um pouquinho mais forte que a topologia fraca-estrela. Olha aqui, você tem que uma sequência de medidas de K vai convergir na topologia de Warszekin. Se ela converge na topologia fraca-estrela, que é a primeira condição que aparece lá, e além disso, os primeiros momentos, eles também vão convergir, ok? Então, tem essa parada a mais, essa condição a mais nessa topologia. E essa é uma topologia que é metrizável. Você pode definir essa distância, o W1, que eu vou ter aqui, que olha que é muito similar àquela definição que eu falei para vocês da topologia fraca-estrela, né? É a diferença daquelas integrais. Mas olha aqui, o que está mudando nessa métrica, nessa distância, é o tipo de funções que vocês podem pegar. Para a topologia fraca-estrela, era suficiente você pegar uma função contínua e limitada. Agora, a gente pode pegar funções um pouquinho mais diretas. Desculpa, funções que sejam unlimited, ok?
Então, a gente já mudou a condição, não é suficiente que seja contínuo e ilimitado, você precisa que seja um Lipschitz para poder ter essa distância ali, ok? Agora, nessa topologia, tem um monte de propriedades, que eu não vou botar aqui, mas com ela, a gente conseguiu mostrar isso. Mesmo se você tira a compacidade da suporte da medida, você vai ter semicontinuidade superior no lambda mais, e também inferior no lambda menos, com a topologia de Warsystem. Eu não vou entrar muito na prova desse teorema, na verdade é uma prova bem direta, mas o truque aqui é entender aquelas propriedades da topologia de Warsystem e dividir, por exemplo, estas integrais que a gente tem aqui na definição da distância de Warsystem, dividir de certo jeito o espaço onde elas estão definidas para poder utilizar as propriedades da topologia de Warsystem e garantir essa semicontinuidade que eu falei, ok? Agora, então a gente voltou no início e conseguiu mostrar semicontinuidade. A pergunta vai de novo. Agora que você tem semicontinuidade, você consegue mostrar continuidade? E a resposta de novo é que não. E tem esse exemplo aqui, que, de novo, é tipo uma generalização do exemplo do Kiefer. Lembra o exemplo do Kiefer, aquele alfa 2 e alfa 1? Que alfa 2 era diagonal 1 meio 2? É uma coisa bem similar, só que aqui a gente pega uma sequência de matrizes alfa, que lembra que a gente está no caso não compacto, né? Então precisa de matrizes que a norma vai crescer cada vez mais, mas sempre elas sendo hiperbólicas. Agora, esqueçam o PK é o peso da medida, a gente só pega ele de certo jeito para garantir que a gente esteja na medida de probabilidade e que a gente esteja perto da topologia de Warsystem. Mas então, aqui acontece o mesmo problema. Se você só olha para os alfa-Ks, você só olha para matrizes hiperbólicas, ok? Então, contrai agora na vertical e expande na horizontal. Nesse caso, você vai ter sempre expoentes de Lyapunov positivos. Mas no momento onde você, para algum K, você tira o alfa-K e bota o B, que de novo é uma rotação dos eixos, de novo você vai ter que o expoente do Lyapunov é zero. Então, a gente tem o lambda de Q, que é positivo sempre, e o lambda de Qn, que ele vai dar zero. Agora, a pergunta é, eu posso aproximar o Q pelo Qn na topologia de Warsystem? E a resposta é que sim. Você tem esta desigualdade aqui, na distância do Warsystem, e pelo jeito que a gente pegou os pesos, o PK, você olha que você pode aproximar a medida Q pelo Qn na topologia de Warsystem. Então, você tem medidas muito perto uma do outra, mas basicamente você está aproximando expoentes positivos por expoente zero, ok? O mesmo que aconteceu no exemplo do Kiefer. Então, a gente não vai ter continuidade no caso não compacto. Agora, se vocês lembram, vou voltar para isso rapidamente, no resultado do Bokreviano, eles falaram, ok, só com a topologia fraca estrela a gente não consegue, mas a gente bota uma hipótese sobre suporte, né? Então, nós tentamos fazer isso de novo. Dá para... Lembram que agora a gente não tem suporte compacto, né? Mas o suporte continua sendo fechado. Então, dá para construir uma topologia de Hausdorff para espaços fechados. Mas o problema é o seguinte. Pensa que você tem duas medidas, duas matrizes, por exemplo, dois alfa, onde eles estão bem perto um do outro. A diferença entre eles é um epsilon, talvez. Mas aquele epsilon, aquela diferença entre aquelas matrizes, você, quando pega o produto das matrizes, lembra que a gente está no produto aleatório de matrizes, com as matrizes que têm norma muito grande, que a gente não controla mais, aquele pequeno epsilon fica muito grande. A gente não tem nenhum jeito, mesmo que os suportes estejam perto, de controlar o crescimento daquele produto aleatório de matrizes. Então, por isso que a gente conjeturou que se você tira suporte compacto, você não vai ter continuidade de nenhum jeito, mesmo pegando o suporte perto. Agora, é uma conjectura, porque nós
Temos vários exemplos que nos fazem pensar isso, mas não é um exemplo no espaço que a gente quer ainda. Então, se alguém de vocês tem vontade de trabalhar isso, tem algum exemplo interessante que possam compartilhar, bem-vindos, que ainda é um problema que a gente tem aberto ali, ok? Agora, isso é com respeito a base hiperbólica com suporte não compacto. Agora, eu queria falar um pouquinho, antes de a gente acabar, sobre o que acontece se agora, em vez de considerar a base hiperbólica, a gente pega a base parcialmente hiperbólica, ok? Então, só para lembrar, quando a gente fala do isomorfismo parcialmente hiperbólico, é que você pode decompor o espaço em três espaços, o ES, o EC e o EU. Espaço estável, instável e espaço central, né? Onde espaço estável imagina que tem uma contração, espaço instável imagina que tem uma expansão, e central tem um comportamento aí no meio, ok? Então, a gente já muda completamente nossa base. Lembra que antigamente estávamos trabalhando só, por exemplo, no deslocamento, né? No shift. Agora a gente já está pegando no isomorfismo, que tem uma dinâmica mais complexa na base. O que que acontece? Se a gente bota algumas hipóteses sobre o ciclo, por exemplo, que o ciclo fosse fiber bond, pues, estas duas hipóteses acá, para a gente poder controlar sim, o crescimento das normas, com o Bates e o Poletti, a gente conseguiu mostrar que esses expoentes do Lyapunov são um conjunto aberto, seus expoentes são não nulos. O que quer dizer isso? Lembra os exemplos do Kipper que eu falei antigamente e a generalização dele? O problema era sempre, você tem o expoente positivo, mas você está aproximando ele por expoente zero, certo? Expoentes nulos. O que a gente mostrou é que isso não pode acontecer se você tem ciclo fiber bond da massa parcialmente hiperbólica, ok? Então, a gente ainda não mostrou continuidade, mas pelo menos esse tipo de comportamento que a gente viu naqueles exemplos não pode acontecer, ok? Agora, em geral, a gente não tem nenhum resultado sobre a continuidade dos expoentes para os ciclos de base parcialmente hiperbólica, mas recentemente, no ano passado, a gente conseguiu um resultado se você consegue uma base Skip-Product. Okay? O que quer dizer que uma base Skip-Product? Pensa, por exemplo, você tem primeiro o espaço das sequências, nesse espaço das sequências de 1 até N, você tem um deslocamento de volta, e além disso, você tem uma translação no toro, ok? Então, você pega uma dinâmica, que é este F pequenininho que eu tenho aqui, que na primeira coordenada você tem a ação do deslocamento, do shift, e na segunda você tem a ação daquela rotação, ok? Então, esse é um skip-product que tem um comportamento parcialmente hiperbólico. Para ele, a gente conseguiu mostrar, na verdade, que os expoentes do Lyapunov vão ser analíticos, mas com certas condições sobre o ciclo, ok? Então, pensa nessa dinâmica básica que a gente tem, a medida na base vai ser a medida usual, né, na primeira coordenada, onde a gente tem o shift, tem a medida de Bernoulli, e na segunda, que a gente tem a translação no toro, a gente tem a medida de Levene. Ok? Então, essa é a medida que a gente tem na base. E o cociclo que a gente pega é, de novo, um cociclo linear, mas que a gente vai definir desse jeito. Aqui o A vai ser um cociclo localmente constante também, mas vai depender da primeira coordenada do ponto da sequência que você vai pegar, ok? Então, a gente tem, na verdade, esta estrutura que parece meio esquisita, no F grandão, onde você, na primeira coordenada, tem a ação do deslocamento, na segunda, tem a ação da translação do toro, né? E a última é a ação do cociclo localmente constante, que vai depender da primeira coordenada, né? Então, por exemplo, se o x0 fosse 1, a gente vai ter o A1, por exemplo. Agora, esse tipo de ciclos
tem sido estudado recentemente pelo Duarte, o Klein e o Ayokal, e eles chamaram deles ciclos quase periódicos, porque a gente tem dois jeitos de olhar eles. Você pode olhar as duas coordenadas como na base e a última como a ação do ciclo, ou também você pode pegar só a primeira coordenada como se fosse a ação na base e as duas últimas como se fossem a ação na fibra. E esse é o ciclo que a gente vai olhar. Olha que as últimas duas coordenadas, elas dependem do x0 só. Ok? Isso que a gente vai olhar. Vai olhar essas últimas duas coordenadas como se fossem o ciclo. A gente vai definir as iteradas da translação e do ciclo deste jeito aqui. Você tem a translação são os ômegas, e o ciclo vai ser o L, pode pensar. E a gente tem um produto aleatório desse jeito. Ok? Então, a gente dá uma estrutura de ciclo para esse ciclo quase periódico. E nós estudamos, ok, que a gente olha agora essa dinâmica desse jeito, como se fosse um ciclo quase periódico, o que acontece? Ali, com o Becerra e o Thor, a gente conseguiu mostrar que se você tem o expoente simples, é dizer que se você tem, por exemplo, o expoente lambda mais sendo positivo na dimensão 2, você vai ter, se você fixa a dinâmica na base, fixa o ciclo, você mexe só a medida, então, em uma vizinhança daquela medida, você vai ter que os expoentes de Lyapunov sempre podem ser estendidos a uma função analítica. Ok? Então, olha aqui, esse, na verdade, é um resultado, uma generalização de um trabalho do Pérez, que ele fez há muito tempo para o caso de ciclos irredutíveis, mas, então, é importante isso. A gente não consegue mostrar isso para qualquer base parcialmente hiperbólica. A gente precisa restringir naquele espaço do Steel Product para ter essa estrutura de ciclo quase periódico para poder garantir esse resultado aqui. Ok? Então, tem um monte de resultados que eu não apresento aqui, relevantes com o problema de continuidade dos expoentes, mas eu queria apresentar para vocês os que têm mais relação com o trabalho que eu faço, mas se alguém quer estudar um pouquinho mais, também tem um monte de trabalhos com do Pedro Duarte, Silvio Klein, também do Maurício Poletti e Lucas Bex, que estudam os expoentes, a continuidade dos expoentes, em outras bases, com outros contextos, inclusive tirando a parte de hiperbolicidade e pegando só a parte das cotações no círculo. E também, se alguém quiser olhar, tipo, as provas dos teoremas que eu apresentei aqui, eu não quis apresentar aqui porque são um pouquinho técnicas, são meio chatas de apresentar em uma palestra, mas se alguém quiser discutir, fique à vontade, a gente pode conversar. Então, basicamente era isso que eu queria falar. Muito obrigada por tudo. Muito bem, obrigado, Adriana. Vamos agradecê-la virtualmente. E iniciamos agora o momento de perguntas, comentários. Caso alguém tenha perguntas, por gentileza, se habilite, pode ser pelo microfone, pelo chat também. Deixa eu ter no chat. Ah, não tem pergunta. Nada, vai. Acho que nós temos uma... Adriana, boa tarde, tudo bom? Eu tinha uma pergunta para você. Uhum. No caso de que não é compacto, o fato de, e quando você está com a topologia de Wasserstein, eu entendo que o suporte distância epsilon é uma condição muito fraca quando o cara não é compacto. Vocês tentaram alguma coisa como que à medida que você exaure o espaço, à medida que você vai para infinito, a distância vai a zero? Não, na verdade a gente não pensou nisso. Mas você, na distância do suporte, você que está falando. Isso, a distância dos suportes. Ou seja, você coloca como o espaço sigma compacto, vamos dizer assim, você coloca um parâmetro que dá a direção de infinito. À medida que esse parâmetro vai para o infinito, você está dizendo, supõe que os suportes estão ficando cada vez mais próximos. Algum tipo de condição faria sentido?
A gente não tentou, na verdade, tentou algumas coisas, voltando hipóteses mais, tipo, essas hipóteses de Feyerabend, um pouquinho mais fortes, só que no Claro. final, os cociclos, basicamente nenhum cociclo satisfazia aquelas propriedades que a gente precisava. Então, por isso que a gente conjecturou mais. É uma boa ideia. Vou tentar, se você quiser também falar um pouquinho depois sobre isso. Podemos tentar, porque a gente, na verdade, não tentou essa parte botando essa condição bem no limite. Porque de alguma forma, se a forma como ela vai para o infinito for a mesma coisa, quer dizer que você está restrito ao caso compacto, né? Então, acho que é natural. Bom, uma sugestão. Pois é. Obrigada pela Um sugestão. abraço. Obrigado. Temos mais perguntas, comentários? Bom, muito bem, se não temos mais perguntas... Eu posso fazer um comentário? Oi, Adriana. Oi, Ah, Cristina. Na verdade, não era uma pergunta, ou sim, uma pergunta. Se você, como tem vários alunos que estão assistindo, aí se você puder indicar uma referência, assim, para quem estiver começando, né? Tem aqui, ó. Eu estava preparando a palestra e eu peguei meu livro de doutorado, o livro do Viana. Assim, essa é uma boa referência para quem quer começar, com basicamente tudo sobre os conceitos de Lyapunov. Mas é assim, tem meio que duas escolas, né? Tem a escola do Marcelo e tem a escola do Pedro. Então, por exemplo, o Marcelo tem, tipo, uma preferência pelo que são, o que a gente chama o argumento de energia, quando a gente estuda, por exemplo, esse tipo de problemas que apresentei, do deslocamento. Mas também o Pedro Duarte e o Silvio Klein, eles fazem muito problemas com bases, por exemplo, rotação no círculo, e eles utilizam uma metodologia totalmente diferente, que é o princípio da avalanche. Então, dependendo do que vocês queiram estudar, tem duas referências. Tem o livro do Marcelo, o Lectures in Japan of Excellence, e tem o livro do Duarte e do Klein, agora não lembro o nome, mas tem também uma versão do colóquio brasileiro, o 32, eu acho, que é uma versão um pouquinho mais fácil de ler para os estudantes que quiserem estudar o mesmo problema de continuidade, só que olhando diretamente as relações no todo. Certo, obrigada. Nada. Bem, temos mais perguntas, comentários? Nesse caso, vamos agradecer novamente, Adriana. Agradecemos virtualmente. Obrigada. Adriana, muito obrigado. Laís pode finalizar a gravação, né? E a gente vai